Boa noite a todos. Mais uma terça-feira, mais um Se Liga na História. Hoje é dia 2 de março. Agora são 20 horas e 5 minutos e vamos chamar os nossos amigos aqui para o nosso bate-papo de hoje. Começando aqui, vamos começar pelas meninas hoje. Vamos lá. Elaine, boa noite, Elaine. Boa noite, Roseli. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite aos jovens que também estão nos assistindo. Boa Olha, noite com alegria. com muita alegria. A Edna já está aqui conosco também, olha só, mandando boa noite dela. Boa noite, Edna. Vamos chamar então a Nath agora? Vou deixar os meninos por último. Nath, boa Boa noite. noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa Boa noite. Tudo. noite, tudo. Então vamos chamar agora a Bruna. Bruninha, boa noite, Boa Bruna. noite, gente, tudo bem? Que saudade, Roseli, você não estava aqui semana Nossa! passada. Ah, é? Estava com saudade minha. Eu também estava com Lógico, você saudade de fez vocês. falta. Ah, que bom, né? Bom isso, ouvir Oh, isso, né? Muito nossa, é bom. muito Obrigada, bom. Bruninha. Olha só, a Vânia também já está aqui conosco. Boa noite, Vânia Brito. Agora sim, agora que as meninas já apareceram, já iluminaram, né, o nosso vídeo, eu vou chamar o seu Florencio agora. Vamos lá. Que ele vem também com a luz própria, olha lá, com luz própria. Boa noite, senhor Florencio. Boa noite! E quantas estrelas, internautas que sempre nos prestigiam. Isso, ó, vamos lá, o pessoal chegando aqui para o nosso bate-papo. Adrian, boa noite, Adrian. Vamos ver aí, esperar o pessoal, né, chegando, porque hoje tem muita coisa, né? Eu não estava aqui na semana passada, mas eu, né, logicamente, depois eu consegui ouvir o programa e foi muito bom. E muita coisa foi dita, né? Muita Mostrando ali, coisa. mostrando como é uma reunião mediúnica, né? Muito interessante para quem não conhece, muitas vezes nem sabe como que é feito, né? Então, foi muito interessante mesmo. E hoje nós vamos continuar com essa reunião, porque o Luiz Sérgio, ele ia começar, né, a mensagem dele, ele ia passar a mensagem. Então, vamos ver o que o Luiz Sérgio vai passar aqui de mensagem, né, para a médium, a dona Leonora, que é uma médium muito séria, uma médium, né, que é dedicada. E aí o Luiz Sérgio, da equipe espiritual da Ivone, em sintonia mental com a Leonora, começa a se comunicar na reunião. Aí ele fez os cumprimentos iniciais e foi direto na questão que mais o preocupava. Qual será essa questão? A gente sabe, né, gente? Há uma epidemia obsessiva que vem levando muitos adolescentes a buscar o suicídio, disse o Luiz Sérgio. Temos atuado nos bastidores espirituais de uma escola e queremos manifestar a nossa preocupação com o risco de novas tentativas de suicídio. Então, quer dizer que não foi o único, né? Não seria o único aquele que ocorreu. Teriam outras tentativas, e eles estavam muito preocupados com isso. Interessante, né, que eles já prevendo o que poderia ocorrer, eles já estão colocando, né, se colocando na frente, né, a espiritualidade, seu Florencio, para tentar prevenir. Então, isso quer dizer, a espiritualidade, ela faz a parte dela, né? E muitas vezes a gente nem percebe isso.
ela só precisa de instrumentos que sintonizem com as ações que eles desejam que ocorram para ajudar esses jovens que estão em conflitos familiares e que, naturalmente, eles entram pela porta do suicídio como se fosse uma solução. Exatamente. E muito interessante, né? Porque a espiritualidade, ela trabalha em todos os lugares. Você vê aqui, né, no nosso caso, eles estão trabalhando numa escola, mas eles trabalham também nos hospitais, eles trabalham nos locais do nosso trabalho também, eles estão lá também, né, tentando nos ajudar. Eles trabalham na política, eles trabalham, enfim, eles trabalham em todos os lugares. E como o senhor Florencio falou, né? Eles precisam de instrumentos para poder agir. E esses instrumentos, Elaine, muitas vezes não estão muito afinados, né, com a espiritualidade aí. Não, principalmente em nossos lares, né? Quantos lares em desarmonia, e eles estão ali trabalhando, né? Estão ali atuando, mas existe o respeito também, né? O respeito ao nosso livre-arbítrio. Então, eles nada podem fazer por nós, eles não podem insistir, mas eles estão ali presentes. Então, por isso, a nossa afinidade com coisas boas, pensamentos bons, energias positivas, né? Não revidar. A gente sabe que é muito difícil no nosso trabalho, na nossa escola, principalmente as meninas elas podem dar bastante exemplos. Quantas vezes no grupo de escola, na hora de dividir um trabalho escolar, dividir quem vai ficar no grupo de quem vai fazer o quê, aquele amigo que nunca faz nada e sempre ganha nota, né? Então acontece esse desajuste, essa desarmonia, e aí começam a vir as intrigas. E ali a espiritualidade está trabalhando, mas por falta dessa afinidade, dessa tolerância, dessa paciência, né, de lidar com esses amigos difíceis, torna-se difícil a espiritualidade atuar, a espiritualidade ajudar. Aí eu quero saber, a Elaine falou que vocês podem falar sobre isso. Tem muita intriga ali na escola, a ponto de precisar da ajuda dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, porque a gente passa um pouco do limite aí, gente? Quem que vai falar? Ou se tem. Acho que a Bruna já presenciou várias dessas minhas crises de raiva, de querer... Nossa, eu explodia com algumas pessoas. Eu sou uma pessoa um pouco paciente, bem pouco. Né, Bruna? Eu quase não me estresso. Jamais. Nada. E é assim, eu tenho um negócio que eu acho que eu sempre preciso de nota. Não importa se eu já passei pela minha matéria, de ano na matéria, eu acho que eu ainda preciso de nota para aquela matéria. Então eu vou querer fazer um trabalho impecável para ser apresentado. E normalmente, quando o grupo é escolhido ou por ordem alfabética ou então pelo professor, sempre cai umas pérolas no meu grupo. Isso daí são momentos assim, para você começar a pensar. A refletir. Mas eu chego em casa, eu falo pra minha mãe, a minha mãe até ri, porque é engraçado. Eu chego tão brava, mas tão brava. Ah, mas não acontece isso, as coisas não são feitas. A pessoa fica jogando as coisas tudo em cima. A minha mãe olha pra mim e fala assim, e de que adianta você falar pra mim e não falar pra pessoa? Calma, tenha paciência. E mesmo porque, assim, Nath, cada um tá no seu tempo. Cada um tá no Exatamente. Eu só preciso tirar aquilo da minha cabeça e botar um novo ponto de vista. E é nesse momento que eu tô falando que eu acho que a espiritualidade está soprando no meu ouvido. Não fala mais isso, não fala mais isso, não fala mais isso.
É muito engraçado, porque eu fico muito estressada. E a Bruna, quando acompanhava, quando eu estava na ETEC e tal, a gente conversava muito sobre essas coisas de escola, ela acompanhava o quão estressada que eu ficava. A Bruna teve uma vez, ela virou pra mim, a gente voltando pra casa, ela virou pra mim e falou assim, para, você vai morrer por conta de nervoso e não vai adiantar de nada. Só. Era de eu ficar Isso com escola. Imagine depois, quando você for para a vida mesmo, assim, né? Adulta, exatamente. com as dificuldades do dia a dia. Eu vou ter um ataque como é do que coração, você vai fazer? Gente. É o BIP, né, Roseli? É o BIP que a gente sempre fala, né? Então, mas ela melhorou. A Nath melhorou bastante, né? Ela melhorou bastante, porque o que a gente mais conversava no grupo, tá aí a Bruna também, que pode estar falando isso, que cada um dá o melhor de si, né? Então, cada um dá o que tem de melhor. Então, cada um tá numa fase, cada um tá num tempo, num espaço, né? E depois, essas pessoas que caem... essas pessoas... Não, e essas pessoas que caem no nosso grupo são pessoas que a gente até precisa delas para trabalhar essa nossa intolerância, essa nossa pressa, né, de ver a coisa já pronta, né, ver de uma outra maneira. Então, isso é necessário para o nosso crescimento. O que de vez em quando acaba acontecendo, a Bruna também sabe muito disso, já aconteceu até com ela e tudo mais, é que algumas pessoas sabem que nós vamos querer um trabalho bem feito e algo bem elaborado, então elas vão assim, vou ficar de boa porque a Natália e a Bruna vão fazer o trabalho, porque eu sei que se eu não fizer do jeito delas, elas vão ficar bravas. Ou então elas vão achar que não tá bom o suficiente. Então, já que elas querem tanto do jeito delas, larga pra elas. Ou então, é assim, elas estudam, então elas podem fazer o trabalho sozinha. É a comodidade da pessoa. É essa parte Nath, que me irrita. Peraí. Vou ter que meter o meu dedo aí nesse caldo. Nesse caldo. Você é que provoca isso, vocês que querem as coisas tudo perfeitinha, certinha, nada que fazem tá bom. Então, a pessoa, o outro pensa assim, eu vou fazer, não vai estar bom mesmo? Então, será que são eles que se acomodam ou vocês que exigem demais, muitas vezes, além da conta? A gente tem que começar a refletir nisso. Fala, Nath. História de literatura, E simplesmente a menina é uma das meninas mais estudiosas da sala. Esse ano eu não sei o que aconteceu, ela simplesmente decidiu que ela não vai mais estudar. Ela simplesmente não copia mais nada e tal. Aí chegou no trabalho, o professor pediu para ela colocar, para ela entrar no nosso grupo, né? Aí eu, de boa, tudo bem. Porque eu sei que ela gosta de um padrão de trabalho do mesmo nível que eu. Trabalhos bem feitos. Ela teve a coragem de não se pronunciar até agora, porque ela falou que eu ia fazer. Porque muitas vezes é aquela história. Ela existe mais do que eu e ela desistiu do trabalho. Eu vou passar isso para o dia a dia dentro de casa, né? Que a gente tem mania, assim, né? A gente, é porque meu marido não faz isso, meu marido não faz aquilo. Mas você pediu para ele fazer isso? Meus filhos não me ajudam em casa. Você pediu para ajudar? Muitas vezes a gente impede, não é, Elaine? A gente impede as pessoas de fazerem as coisas, ou então, quando as pessoas fazem, não tá bom. Não tá bom o suficiente, não, isso aqui tá errado, tá tudo, eu vou refazer, você não sabe fazer. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso, né? Boicotando. Aí depois, quando sobra tudo nos nossos ombros, a gente reclama. A gente reclama. Aí a gente reclama. Hoje eu estou fazendo advogada do diabo aqui, né? Fala, Bruna, deixa a Bruna falar. Esse negócio que vocês falam da gente sempre exigir as coisas, né?
Eu sempre fui muito perfeccionista com as coisas de escola, então eu sempre quis os trabalhos assim muito perfeitos, mas ao mesmo tempo eu sabia que existem outras pessoas no grupo, então eu preciso ter a opinião delas também. E aconteceu umas coisas no meu fundamental e tudo, mudei muito meu ponto de vista e comecei a ficar quieta, né, nos meus trabalhos. Fui para o ensino médio. E aí, nesse negócio de ficar quieta, eu quase levei um 0 num trabalho meu, de uma menina que estava no meu grupo, que falou que ia fazer a parte dela. Nós éramos em 5 ou 6 no grupo, era um trabalho de literatura, acho. Falou que ia fazer a parte dela, e a parte dela era bem extensa, assim, mas ela era a única que tinha computador funcionando em casa, porque a gente não tinha computador na época, eu só tinha celular. E aí ela falou que ia fazer o trabalho era para apresentar na segunda, na primeira aula. Chegou no domingo, 11 horas da noite, eu voltando de viagem, ela manda uma mensagem falando que não podia fazer. E aí, vocês imaginam o meu desespero de uma pessoa que é mega perfeccionista em trabalho, em coisa de escola, 11 horas da noite para fazer as coisas, né? Enfim, sorte que meu amigo conseguiu fazer, um dos meus amigos estava no grupo, a gente conseguiu ir mandando para ele, ele foi montando, e aí foi a partir desse trabalho que eu comecei a realmente não ser a barata tonta do grupo, entendeu? Eu realmente, tipo, eu entendo que tem a opinião das pessoas, mas eu também me impus na minha opinião. Então, nesse Sim, trabalho... nem 8, nem 80. Exatamente. Né? Eu nem cheguei fazer tanto e nem não fazer nada. Então, eu falei tem que ter... Eu acho que tem que ter o meio termo, né? Tem que ter o meio termo, né? Tipo assim, a gente deixa, mas a gente tá ali vigiante, né? Sim, tá ali porque olhando, todo mundo né? tem que ter uma opinião, é um trabalho em grupo, né? Trabalho do outro, né? Então, exatamente. foi nesse dia que eu cheguei para minha professora e falei para ela. Ela não fez nada, ela fala que fez tudo no trabalho, que a menina era bem assim, tudo tem que ser do jeito dela, sabe? Bem, enfim. Entendo. Inclusive mais ou menos assim, depois. Acho que é até pior. Chegou a me causar muitos problemas depois, dentro da escola. Mas aí eu cheguei para a minha professora e falei que ela não tinha feito nada. Até então eu tinha medo de falar, né, para minha professora dessa menina, porque sei que a menina ia falar um monte no meu ouvido, que até então ela se dizia minha amiga, né? E cheguei para a professora e falei que ela não fez nada do trabalho e que ela realmente deixou a gente na mão em tudo, porque ela era a única que tinha computador que realmente dava para ela arrumar as coisas e deixou a gente na mão. E minha professora falou: tá bom, então eu dou 0 para ela. E ela levou um 0 no trabalho e a gente levou um 10, que a gente conseguiu fazer o trabalho de última hora perfeito. Então, a partir disso, que você aprendeu com isso? Me equilibrar nessas coisas, sabe? Aprendi a fazer trabalho em grupo. Então, eu odeio quem fica sem fazer nada. Se eu entro no grupo, eu já dou trabalho para todo mundo, entendeu? Cada um vai fazer uma coisa. O nome já diz, trabalho em grupo, né? Trabalho em grupo, trabalho em grupo. Incomoda no trabalho em grupo é que as pessoas acham que se ela não fizer, alguém vai fazer por ela. Sempre tem um. Isso vai ter na vida sempre, aquele que vai querer sempre ficar na aba de alguém, Nath. Roseli, isso daí... Trabalho escolhido por professor, porque eles sabem quem é que vai ficar na aba e quem é que vai fazer. Então, eles colocam quem vai ficar na aba com quem vai fazer. Mas aí tem que... Não é para acabar com aquele aluno lá que sabe que o professor já sabe que não vai fazer. Não, ele vai lá e afunda o aluno que faz. Mas a vida vai sempre colocar aquele, né, do lado que vai dar mais... Que vai sempre, Nath. Esse medo que ela falou que ela tinha de falar quando as pessoas não estavam fazendo trabalho e tudo mais, eu nunca tive esse medo. Tanto que já teve vezes, agora, que nem na online e tal, de pessoas estarem no meu grupo e não fazerem o trabalho, e antes da apresentação, a pessoa vinha perguntar o que ela tinha que falar. Aí eu falei assim, não, pode ficar tranquila, você vai falar o que você fez. Ela falou, eu não fiz texto nenhum. Aí eu virei pro professor 5 minutos antes da apresentação. Professor, só para constar, o aluno tal não fez nada no trabalho e ele queria um texto para apresentar para ter nota. Então, assim, eu desconsiderei ele do meu grupo. Então, eu acho que essa é uma atitude. Você vai apresentar aquilo que você fez. A pessoa não fez, ela vai ter que assumir a responsabilidade, as consequências. O que me incomoda no trabalho em grupo é a pessoa vir 2 dias antes perguntar o que eu tenho que falar no teu texto. Não é nem o texto que ela fez.
Mas quando isso acontece, me dá nos nervos. Olha, mas eu vou falar uma coisa. Já teve situação também, principalmente no meu ensino médio, depois que eu mudei de escola, da gente esquecer totalmente que tinha trabalho para entregar, né? E aí vai, tipo, na noite anterior, cada um ajuda o outro, um não pode fazer, o outro não está em casa, o outro está sem internet, não sei o quê. Um pega, elabora tudo e vai mandando para os outros o texto, porque realmente esqueceu. Aí uma mão lava a outra, entendeu? Porque realmente um ajuda o outro. Mas tu tem que realmente estar no grupo de amigos para isso acontecer. Aí foi um erro coletivo no trabalho de literatura, que o professor tá dando a aula dele pra gente fazer o trabalho. Pergunta quem tá fazendo o trabalho. Ninguém. Nath, agora vamos levar isso tudo aí que a gente está conversando para a nossa vida aí, né? Para os nossos relacionamentos. Seu Florencio, não é um bom começo, né? A gente colocar tudo isso que elas estão falando para o nosso dia a dia, que a gente tem que ter mais paciência, a gente tem que entender que vai ter sempre aquele que quer ficar ali só, né, do lado, só pegando as coisas só na sombra, boas, né? só na sombra, né? Então, seu Florencio, coloca isso daí para o nosso dia a dia. Como que a gente vai agir? Porque isso daí, elas estão começando agora, né? Não tem nem 20 anos de vida. Aí elas vão viver mais 80 anos aí, passando por isso, seu Florencio. Existem aquelas pessoas que têm comprometimento. Existem as outras que vai para o lado que o vento sopra. Não tem compromisso com nada, faz o que der para fazer. Isso eu me lembro, até profissionalmente, as pessoas, às vezes, se trabalha na COSIPA, por exemplo, eu não vou fazer, eu não tenho COSIPA. Quer dizer, ele não sabe que é aquela empresa que paga o salário dele. Ele não considera isso. Ele não tem predisposição, não tem empenho, não tem comprometimento. Isso é em tudo na vida, né? Você vai no centro, tem mediunidade, mas não estuda, não frequenta o suficiente, depois se queixa que os espíritos estão perturbando, que os espíritos não deixam ela. Tudo tem que ter um comprometimento. Nós temos que nos empenhar naquilo que fazemos, para fazermos bem, porque o que nós fazemos é o nosso rastro. E o nosso rastro vai depor contra ou a nosso favor. Porque o que nós fazemos é uma referência nossa. Por isso que temos que estar sempre empenhados, com boa disposição e tentar fazer o nosso melhor. Não somos perfeitos, mas que possamos fazer o nosso melhor. Com certeza. Olha, o pessoal aqui, a Elza, né, está aqui conosco. A Dora também já chegou aqui também, dando boa noite a todos. E a Dora, olha, passando aqui um recadinho, meninas. Ser paciente, estar paciente, é um estado de equilíbrio constante de exercício para ela, tendo em vista que não sou dotada dessa virtude no momento. Eu acho que é muito difícil a gente ter a paciência 100%, né? Eu acho que não tem ninguém que seja 100% paciente. Mas a gente tem que fazer esse exercício. Vai trabalhando e aí, isso, né? O que acontece, Nath, quando a gente precisa exercitar, né? Se você vai numa academia, você precisa exercitar o músculo, que você vai pegar? Peso. Então, se você precisa exercitar a paciência, quem que vai aparecer na sua vida? Aquelas pessoas, né, que fazem você perder a paciência. Fala, Nath. Tribufuzinho. Os tribufuzinho. Falando sobre paciência e tudo mais, a Elaine me ajudou muito com a parte da minha paciência, a trabalhar minha paciência. Antigamente eu era muito mais impaciente, atualmente estou um pouco mais paciente, um pouco mais calma, um pouco mais zen. Mas você melhorou muito, Nath. Você melhorou eu vejo muito. Que eu melhorei. Muito, eu vejo muito. Melhorei. Além de eu ser muito
muito impaciente, eu era muito explosiva. Eu ficava ansiosa, eu ficava nervosa, eu ficava eufórica por Isso que conta eu ia falar. da minha impaciência. A sua impaciência, eu acho que tem tudo a ver com a sua ansiedade, Nath. Muito. Sim, Tem sim, muito Roseli, né? sim. Tem Sim, também ela a é ver. muito ansiosa, muito ansiosa. Quando ela tem alguma coisa para fazer, num dia Eu ligo no antes, 220. nossa, ela fica ligada no 220, né? Mas ela melhorou bastante, a gente. Depois também Mas vai ela então amadurecendo. foi. Finge que tem Isso. um copo, finge que você tomou um gole d'água e a água não consegue sair da tua boca. E você não pode falar nada. Ah, foi a Essa historinha. história Da água. Foi a historinha que eu contei para elas, né? De colocar é água na ótima. boca, Essa né? dica é E boa. ela coloca, eu dizia para elas, coloca água na boca. Elaine, mas não dá. Coloca água na boca. Foi a Não historinha engole. da água que ajudou. Não Não engole, não engole, engole. fica ali até passar, né? Aquela vontade de falar o que não deve. Porque falar a gente sempre deve falar. Mas que o a problema é gente- falar o que não nervo, a gente fica tão nervosas, ou então a gente fica tão ansiosa que a gente fala sem pensar, fala por impulso. Exatamente. Acaba Exatamente. que a Depois- gente perde a razão no que está falando. Porque às vezes a gente tem argumentos ótimos, porém, quando você está nervoso, você usa argumentos nada a ver e acaba Exatamente. a pessoa e E são depois, argumentos muito sexos. depois você se arrepende, né? Sem dúvidas. E aí não adianta voltar atrás, né? Porque a pessoa pode até nos perdoar, mas isso demora muito tempo, né? E sempre vai voltar à tona aquele algo que nós fizemos, né? E esse perdão, às vezes, pode demorar uma existência inteira, entendeu? Então, é aquilo que eu sempre falava para elas, para que nós tivéssemos cautela ao falar, porque as palavras elas voam feito uma flecha, né? E a gente não consegue voltar. Né? A pessoa chega até a gente, pede perdão, a gente até pode pedir perdão, só que a ferida fica lá. Né? Então é melhor a gente pensar, né, a marquinha, né? Já foi feito, já falou, é que nem aquele ditado, falou, tá falado. Você já falou, tá falado, não adianta. Oi? As lembranças não se apagam. As lembranças não se apagam, realmente. Então, é melhor ter cautela. E eu sempre dizia isso para elas, para eles, né? Que isso é um exercício. Tudo isso que acontece na escola, uma vez até eu sempre dava exemplos, né, de escola, e a Nath falou, Elaine, você só dá um exemplo de escola. Lembra, Nath, quando você falou assim, você só dá exemplo de escola. Eu falei, porque hoje o maior convívio de vocês é a escola. Só que mais tarde isso vai para a faculdade, que já é um grupo maior, depois vai para o grupo de estagiários, né? O primeiro emprego, né? E aí vai indo, aí vocês vão construir famílias, e aí vai indo. Então, isso é um treino. Então, a gente começa a treinar nessas pequenas coisinhas. Né? A gente vai vencendo essas etapas desta forma. É um exercício, ninguém é perfeito. Ninguém vai melhorar de hoje para amanhã, né? Mas quando a gente melhora, a gente precisa, né, ter essa consciência. Então, por isso que eu digo para ela que ela melhorou muito, né, Bruna? A gente que o diga, né, Bruna? Que ela mudou bastante. A Regina já chegou aqui também. Oi, Regina, boa noite. E o Matheus também está aqui com a gente, hein? Tá aqui ouvindo. Boa noite, Matheus! Isso, vamos voltar. O Matheus, só falando isso, só para você continuar, o Matheus também que o diga, né, Matheus? Quando a Nath chegava com crise de ansiedade, né, Natália? Matheus também ajudava bastante também. Que bom, né? É bom saber que você tem um local, um grupo que vai entender e vai te ajudar. Isso é muito importante, né? E graças a Deus, né? Eles têm, né? Eles têm. Graças a Deus, muitos não têm, né? Muitos não têm. Olha aqui, ó. Olha aqui.
Olha aqui, eu que o diga. Mas, Patrícia, conta pra gente, melhorou um pouquinho ou isso daí é da Elaine? Não, melhorou muito. A Elaine é meio suspeita aí na história, hein? Conta pra gente se é verdade mesmo, se melhorou, porque a gente sabe, né, que na casa de ferreiro, espeto é de pau, né? É mais ou menos assim. Voltando aqui para nossa. Fala, Nath. Os meus pais, quando forem para o plano espiritual, eles devem ser canonizados por terem tido a maior paciência do mundo. Eles precisavam exercitar a paciência, mandaram a Nath para eles. Olha aqui, mas olha aqui a mãe falando, melhorou sim. Ai, que bom, que bom. Então eu posso continuar acreditando na Elaine. Obrigada, Patrícia! Que bom, porque a Elaine baba por esses jovens aí, né? Então, muito bom mesmo. Vamos ver aqui, continuar. Hoje conseguimos conversar e ela escuta. Olha que importante isso, né? Porque antes eu tenho certeza que era só um lado a falar. O outro, às vezes, né, o outro lado grita, então fica difícil a conversa. Ou um lado só fala, o outro não escuta. Não tem conversa. Então, hoje, né, vocês conseguem conversar. Isso é muito bom. Isso que é o importante. E reconhecer aonde eu errei, né? Porque não é Nath, não é Bruna. Então a gente chega num ponto que a gente reconhece, né? Então, eu errei. Então eu assumo, eu errei. Então isso também é muito importante. É isso que a gente também debatia muito, porque a gente sempre quer ter razão, né? E não é assim, né? Não é assim. Não a vida não é assim. Não tem aquela história, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Né? Muitas vezes escolheu ser feliz. Muitas vezes é melhor a gente deixar para lá e ser feliz. Essa coisa é questão de orgulho, né? A gente é muito orgulhoso, a gente sabe que a gente acha que só a gente pode estar certo, mas não é bem assim, né? 1000 vezes é aquela coisa que você falou, ou ter razão ou ser feliz. Eu acho que a gente prefere 1000 vezes ser feliz do que ter razão, né? Porque você ter razão não vai te acrescentar em nada. Exatamente. Eu sempre troco, eu sempre falo assim, eu prefiro ter paz, né, do que ter razão, né? Eu não uso nem, porque às vezes você fica em conflito com você mesmo, né? E às vezes você fala assim, eu não vou falar, eu vou deixar, tudo bem, vai. Não é isso, né? Eu sei que eu tô com a razão, não é isso. Mas aí você dá a razão, né, para a pessoa, mas você fica com aquilo na tua mente. Então você não consegue ficar em paz. Então eu digo assim, não, eu prefiro ter paz. Então você tem que fazer isso, mas você tem que falar, não, mas eu estou em paz. Né? Então, por mais que eu não coloquei minha opinião, eu não debati, não tentei fazer... Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Porque tem coisas que não vale a pena, não é, Elaine? Não vale a pena. Mas isso a gente aprende com o tempo. Não é assim. Tempo, não é assim. As experiências da vida. Isso, você falou, é o que eu ia falar. A gente aprende com o tempo, a gente aprende com o convívio, a gente aprende com as diversidades, porque a gente sabe que num grupo cada um é diferente do outro, então a gente tem que aprender a lidar com essas opiniões. E o grupo da Mel é assim, né? Era assim, ainda é, né? Porque nós estamos aqui. Então, é assim, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua posição, cada um tem uns que se manifestam muito, outros não. Então, eu sempre digo assim, que a gente dá aquilo que a gente recebe. Então, se a gente recebe mais afinidade de certas, que nem, né, você até brincou, falou, Elaine baba nos jovens, né? Não, todos são importantes. Todos da Mel, todos que compõem a Mel, todos são importantes. Mas tem aqueles que te dão a oportunidade de você chegar mais próximo, né? Então, mas eu vejo você babando por todos igualmente, viu, Elaine? Não é só... eu vejo isso. Eu vejo isso.
E aí às vezes, a gente se aproxima mais, então a gente troca mais ideia com um determinado grupo, outro não. Então é sempre assim, a vida é assim, a gente dá aquilo que a gente recebe, né, no momento. Mas é isso aí, vamos lá. Para a gente voltar aqui para o nosso livro, só vou colocar aqui, Elaine é um anjo em nossas vidas. A Patrícia que está falando. Viu? Ai, obrigada, amiga. Vocês é que são anjos, né? Que me deram essa oportunidade. E a Regina aqui falando, né? Palavras proferidas, marcas fincadas, tanto para edificar como para destruir. A gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Boca, né? A gente tem que tomar cuidado primeiro com os nossos pensamentos, né? Porque muitas vezes eles são rápidos, né? Eles saem daqui já, plut, né? Caem para fora. Uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado, vigiar muito os nossos pensamentos e, né, tentar manter a boca mais quieta, né? Mais quietinha. Por isso que nós só temos uma boca, né, Roseli? Mas a boca é grande, Elaine. A boca é grande. Fazer o quê? Continuando. O espírito atendido, porque teve um atendimento, né? Na semana passada nós vimos que teve um atendimento de um espírito. E ele estava, aquele espírito, envolvido com uma falange de obsessores que busca disseminar a ideia do autoextermínio, aproveitando a fragilidade emocional dos jovens nestes tempos de desarticulação das famílias. Isso é o Luiz Sérgio falando, né, explicando para o pessoal o que era aquele espírito que eles atenderam. Então, o Luiz Sérgio continua: viemos pedir ações mais assertivas de valorização da vida. Precisamos estimular mais ainda a presença dos pais no ambiente escolar, promovendo uma integração mais eficiente. As questões da sexualidade têm gerado muitos conflitos e os jovens não têm com quem conversar, gente. Sugerimos uma força-tarefa entre pais e professores, na qual o diálogo seja o instrumento de conexão entre os corações. Aquilo que você falou, Elaine, né? Que a Anete falou assim, você só dá exemplo dentro da escola. Mas é dentro da escola que esses jovens estão mais, né, ali frequentando, é o ambiente deles. Então, é aquilo que a gente fala, a família tem que sempre estar, né, em contato com os professores, né, e os professores também, sabendo que tem esse intercâmbio entre família e escola. Isso muitas vezes eu acho que a escola fala assim, não, aqui é educação formal. Ótimo, concordo plenamente. Concordo plenamente. A atenção, você está ali olhando aqueles jovens, percebendo alguma coisa, eu acho que é obrigação cristã você chegar e chamar os pais quando você vê uma coisa errada. Né? O professor ele não pode simplesmente lavar as mãos e falar, não tem nada a ver com isso. Não pode se omitir, é complicado. E hoje em dia, os jovens, a maior parte do tempo deles é dentro da escola. A experiência mesmo da Bruninha, da Natália e de outros jovens vão de manhã para a escola, só voltam à tarde, final de tarde, não é isso, meninas? Então, veja bem o tempo que elas ficam dentro da escola. Então, o contato com os professores, o contato com os seus amigos, né? Então, é lá que tudo é descoberto, é lá que tudo é discutido. Então, a família, ela precisa sim ter o conhecimento. E eu concordo com você, é um dever cristão do professor, se ele perceber algo diferente, se ele perceber algo estranho, né? Claro que dentro da escola existe uma hierarquia, então passar para a equipe técnica, né? E aí convocar uma reunião, e isso é feito. Eu estou longe da escola, já estou aposentada, já fazem 7 anos,
mas eu ainda tenho contato com amigas educadoras. Minha filha está estudando, né, está fazendo pedagogia, e eu estou acompanhando. Então, você veja bem, a gente sabe que isso existe, isso é muito importante. Agora, nós também sabemos, Roseli, que tem aquele pai que ele se nega a ir na escola, a saber do seu filho, né, que não é a realidade dos nossos jovens, né, da Mel. Mas a gente sabe que ele se nega, ele não quer, ele não vai, entendeu? Ou então, quando ele vai, ele nega o que está acontecendo. Não, é impressão sua, não está acontecendo nada, né? Mas eu fiz a minha parte, né? Eu, no caso, assim, né? O educador já fez a parte dele, né? Agora já foi comunicado. E aí, eu, como educadora, eu vou estar trabalhando aquele jovem. Eu já passei para os pais, mas cabe a mim continuar com aquele jovem. Então, o que eu puder fazer por ele, dentro do meu grupo, dentro da escola, com os meus colegas, né? Porque os jovens, eles não têm só um professor, são vários professores. Então, cabe a nós nos unirmos dentro da escola para estar dando o suporte para esse jovem, né? Mas, com certeza, a família participando junto com os professores. Essa união, ela se torna bem mais forte. E a gente tem que bater nessa tecla mesmo, né, da união da família com a escola, né, porque você vê aí até a espiritualidade, né, tá preocupada, né, tá ali, tá tentando mostrar pra gente, né, que se não tiver essa união, vai dar ruim, como diz o outro, né, vai dar ruim. Se não tiver a união da escola com as famílias e não tiver o diálogo em casa e na escola, que eu acho que o que falta, né, hoje em dia é esse diálogo. O seu Florencio vai poder falar isso para a gente, da importância do diálogo, a gente poder ouvir, né, os nossos filhos, poder falar, né, e conversar, não discutir, não obrigar, não nada disso. É sentar e conversar. O que está acontecendo? E aqui eles falam a parte da sexualidade, né? Que tem muito tabu, não se fala nem na escola, não se fala dentro de casa. E aí, quando ela aparece a questão da sexualidade, dá um nó na cabeça, e aí esse adolescente não sabe como proceder, não sabe como agir, e aí, né, a gente sabe que as portas erradas se abrem, escancaram assim, né, de uma forma, e aí fica difícil. Seu Florencio, fala um pouquinho para a gente. Então, o diálogo é muito importante. Se nós formos observar, muitas coisas ruins acontecem por falta do diálogo, por falta do entendimento e por falta de a gente ter um pouco mais de indulgência. A indulgência é você relevar os pequenos erros, porque, na verdade, quando você é indulgente, você está exercitando o perdão futuro, né? Porque você relevando pequenas coisas, está exercitando para perdoar as grandes coisas. Por falta de diálogo, é que você é surpreendido por uma coisa que você desconhecia, porque nunca tocou no assunto, nunca colocou em evidência. Então, se a gente se habitua ao diálogo, é muito mais fácil a gente compreender e aceitar qualquer situação, porque nós somos criaturas em desenvolvimento. As pessoas acham, eu sou agressivo porque eu sou assim mesmo, como se ele se comparasse a um leão. Eu sou indolente e preguiçoso porque eu sou assim mesmo, que é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, mas nós temos que exercitar a razão e muitas coisas nós podemos mudar. Há outras que existem que nós não podemos mudar, a gente vai se conformando e vai vendo qual a melhor maneira de conduzir.
Eu achei interessante o que o senhor falou, né, seu Florencio? Quando não existe o diálogo na família, né? Aí, quando a escola chama esses pais, acontece aquilo que a Elaine falou. Não, não, vocês estão errados. Não, meu filho não, que não sei o quê. Gente, você não conversa, você não percebe, né? Então, essa falta do diálogo leva muitos pais a agirem dessa forma, né, Elaine? Isso, exatamente. Porque aí como ele não sabe ou ele não quer, né? Ele não quer descobrir, ele não quer ver a verdade, então ele prefere dizer que não. Ele nega, né? Aí ele começa a negar, não, não, é impressão. Não, imagine, isso não acontece, não, mas em casa não, tá tudo bem. E aí vai indo, né? Tá Quer dizer, tudo não bem, você não conversa com seu filho, tá você tudo não conversa, ótimo, tá tudo bem, maravilhoso. tá tudo ótimo, né? Não, É, ele em casa tá ótimo, tá tudo bem. E não é bem é, assim. Então, o diálogo é primordial, né? É primordial, primor- até entre eles mesmos, né? Entre nós, pro pais. Eu acho assim que os pais, eles precisam também dar essa oportunidade dos filhos se abrirem, porque tem muitos pais que, assim, eu escutava muito os meus alunos falarem assim, Deus me livre, professor, eles usavam até essa expressão, você tá louca, mulher, né? Se eu Você falar tá isso, louca, mulher, eu falar isso para os meus pais, meu pai me mata, ou então chegar e falar, não comenta, pelo amor de Deus, se você comentar isso com meu pai, entendeu? Então, por quê? Porque os pais, eles não dão abertura, e nós fomos criados de uma maneira. Eu fui criada de uma maneira, você de outra, o seu Florencio de outra forma, e a Natália, a Bruna, já foram criadas de uma outra forma, porque a Patrícia, a Adriana são até mais novas do que eu. Mas a gente tem que acompanhar a evolução, né? A gente tem que acompanhar isso, a gente não pode ficar. Se eu fosse criar as minhas filhas nos moldes que a minha mãe me criou, coitada das minhas nossa, filhas, coitadas, né? Então, hoje em dia, Amanda, se a Amanda estivesse aqui, eu tenho certeza que a Amanda ia se manifestar. Ela disse para mim, ela fala, mãe do céu, você foi muito corajosa, mãe. Mãe, você, meu Deus, eu no teu lugar, eu não deixaria eu fazer aquilo outro. Mas por quê? Porque eu confiava, porque eu sempre dizia para ela, eu sou mãe da Amanda, eu sou mãe da Raquel, eu não sou mãe de todo mundo, né? Que as meninas, a Bruna, a Natália, e eu estou falando delas porque são elas que estão aqui comigo, mas eles chegam lá e falavam assim, porque a mãe de todo mundo, e a minha mãe não é não, assim, né? Mas que bom que eu não sou mãe de todo mundo, porque eu acho que eu não ia conseguir educar todo mundo, né? Todos os filhos, né? Então a gente tem que dar essa abertura para os nossos filhos, a gente tem que acompanhar, né? Então eu sempre dizia isso. Eu não concordo, as meninas sabem disso. Eu falo, eu não concordo, mas a gente tem que acompanhar, é o momento que a gente está vivendo. exatamente. Vamos lá, o pessoal aqui está participando. A Dora também tem filhos, né, nessa idade, né? Aí ela estava falando, que esse aqui acho que é sobre a paciência. Exercitarmos essa virtude é uma dádiva, pois quando estamos neste processo, nos chegam sempre situações que nos levam para a reflexão. É isso mesmo, Dora. Quando a gente precisa exercitar a paciência, vai chegar situações para mostrar, ó, vamos ver se você está realmente, né, cultivando a paciência. E ela disse também, sempre conversamos sobre vários assuntos, né, com os filhos, e também com os meus netos agora. Dora, eu não sabia que você já tinha netos, Dora. Né? Nossa, que beleza. E você tem filhos adolescentes, se eu não me engano, Dora? Me conta aí. Converso com eles abertamente sobre tudo, inclusive sobre sexo, drogas, como também respeitar as escolhas de cada um. Importantíssimo. Tudo isso não pode ter tabu, gente. Os Não. filhos, porque senão eles vão procurar saber lá fora.
E aí vão ensinar de uma forma totalmente errada para eles. Errada, é. Porque o mundo lá fora devora, né, Roseli? O mundo lá fora devora, né? Então, a gente tem que criar os nossos filhos para enfrentar esses leões lá fora, porque nem sempre nós vamos poder estar junto deles e defendê-los, né? Então, a gente vai estar sempre aqui, ó, assim, ó, de braços abertos para recebê-los, para abraçá-los, né, para apoiá-los, mas o mundo lá fora é diferente do mundo que a gente tem dentro de casa. Então, a gente tem que prepará-los. E isso é responsabilidade dos pais, né? Porque nós temos mais experiência, nós já passamos por essa fase, nós sabemos das dúvidas que se tem. Então, se a gente não der essa abertura para os nossos filhos, quem que vai dar? Né? É o outro lá, né? É o outro lá, como diz. Então, vamos dar essa abertura aí, né? Conversar sobre tudo. Não tem conversa que seja tabu, não, na família. Tem que falar sobre tudo. Aí, continuando aqui, houve uma pausa na fala do Luiz Sérgio. A médium, que servia de instrumento, ela ficou muito emocionada quando ela identificou quem se comunicava. Embora perfeitamente adestrada mediunicamente, ela era um ser humano sujeito às emoções. Eu fico imaginando, né? Eu tenho a minha mediunidade, né? E aí eu fico imaginando, já pensou? A emoção, quando você percebe quem está se comunicando é um espírito nessa envergadura do Luiz Sérgio, da Ivone do Amaral Pereira, acho que você fica muito emocionada, né? Já pensou? Você recebe Bezerra, aí você, meu Deus, né? Ele está falando por mim, né? Acho que você fica, não fica, seu Florencio? O médium tem que tomar muito cuidado, porque tem que separar a emoção da vaidade também, né? Às vezes o médico fica se questionando, será que eu sou merecedor de ser intermediário de um espírito dessa envergadura? Mas, se você for escolhido, é porque ele precisa de alguém para passar a sua mensagem. É aquela tal história. O Chico, uma vez perguntaram para ele o que ele mais admirava nos espíritos. Aí ele disse, eu admiro a paciência que eles têm para comigo. Quer dizer, um espírito, um médium dessa envergadura, ele sabe que ele é só um instrumento, não importa qual espírito está se comunicando por ele. Porque o espírito quer realizar as suas funções. Se ele encontrou um instrumento fácil de se comunicar, ele vai dar a sua comunicação. Exatamente. E a gente tem que criar essas afinidades com esses irmãos superiores. É um exercício diário. Exatamente. E aí, mentalmente, né, o Luiz Sérgio, o Luiz Sérgio disse para ela, né, que ele precisava terminar a tarefa, porque, logicamente, aquela emoção que ela sentiu interferiu um pouquinho ali na comunicação. Aí ela administrou a emoção e ele pôde prosseguir, né? Aí ele continuou. Quanto a essa nobre instituição que nos serve de oficina de trabalho, gostaríamos de sugerir medidas que aproximem Jesus das reais necessidades dos corações juvenis. Interessante isso aqui que ele está falando, né? Trazer, né, medidas, eles querem sugerir medidas que aproximem Jesus olha só, das reais necessidades dos corações juvenis. Isso é muito importante, trazer Jesus para o nosso dia a dia, principalmente no dia a dia do jovem. Porque muitas vezes, né, colocam Jesus numa posição muito acima, muito inatingível, um exemplo, um modelo. Lógico, ele é. Mas vamos trazer Jesus para perto, para aquele amigo do dia a dia,
aquele com que você vai conversar, né? Trazer para situações do seu cotidiano, principalmente do jovem. Quando a gente coloca Jesus muito lá, longe deles, fica bem difícil, não fica, seu Florencio? É verdade. É bom lembrar que a maioria dos apóstolos de Jesus eram jovens, com exceção de Pedro, que era mais idoso. João tinha no máximo 18 anos. E a maioria deles não passava dos 20 e poucos anos. Seu Eram Florencio, muito jovens. foi a primeira mocidade espírita que teve? Foram os 12 apóstolos. Aliás, tinha um indivíduo que ele vinha lá, ele colocava a sua estante e começava a escrever as palavras que Jesus estava falando lá, anotar. E os discípulos foram lá chamar a atenção dele, né? E falaram para Jesus. Jesus disse: olha, quem não é contra nós é por nós. Quem não junta, espalha. E esse indivíduo que era estrangeiro, ele tinha um instrumento musical. Aí, depois que Jesus foi crucificado, desencarnou, ele reunia as crianças e ele começava a dizer: eis que um príncipe veio do céu. Ele foi o primeiro evangelizador da infância. Isso está bem historiado por um escritor russo através da Ivone do Amaral Pereira. É um livro em que ela conta várias histórias. Então, eu acho que é o caminho que a gente deve seguir, principalmente as mocidades espíritas, as evangelizações, né, infantis, é trazer Jesus de uma forma mais tranquila, mais fácil, né, trazer técnicas, né, que traga o jovem, porque se você falar assim, você vai para a evangelização infantil para uma criança de 8, 7 anos, é como se fosse a escola, você vai fazer prova, vai fazer isso, fazer aquilo, eles não vão querer ir. Agora, se você traz, né, de uma forma lúdica, com brincadeira, né, eu estava vendo esses dias aí aquela igreja, Bola de Neve, né, eu não sei, eu não vou entrar aqui no mérito né, de como que não é, mas a forma que eles trazem Jesus para os jovens, né? Me falaram que o altar é uma prancha de surf. Então, eles cantam, eles fazem muitas atividades com jovens, com as crianças, trazendo o esporte. Então, eles trazem Jesus para o esporte, trazem Jesus para essas atividades. Então, isso eu acho muito interessante. E eu acho que o que fez com que a Mel tomasse esse caminho foi justamente isso, né? Trazer Jesus de uma forma mais descontraída, não é, meninas? Conta aí pra gente. Sim, com certeza. Eu acho que a melhor coisa foi a gente ter essas aulas com a Elaine, que a gente não pode nem chamar de aula, né? Porque exatamente, era mais um bate-papo, porque a gente ficava conversando sobre tantas coisas sobre a vida, a gente, no final, você percebe que você realmente acaba aprendendo alguma coisa, mas enquanto você está ali conversando, você não está percebendo isso, entendeu? Realmente é uma conversa, no dia a dia você está conversando com uma pessoa. Então é muito gostoso isso, essa roda de conversa que a gente fazia, se Deus quiser vai voltar logo, era muito gostoso, faz muita falta realmente. E eu acho que o melhor de tudo a gente tá na mesma faixa de idade, assim, ali a maioria tem a mesma faixa etária, porque a gente consegue se entender, entendeu? E aí, às vezes, o que a Elaine não entende, o que a gente fala, a gente explica. Às vezes, o que a gente não entende, o que ela fala, ela vai explicando. Então, é uma troca de experiência, sem a gente acabar percebendo, sabe? Eu acho que isso é o que atrai mais, essa coisa de realmente não parecer que você está aprendendo. Você acaba saindo de lá, tipo, nossa, mas eu não sabia de tal coisa, agora eu sei, que interessante, né? Eu acho isso bem legal. Se fosse assim, olha, vocês vão pegar essa apostila, vocês vão ter que ler essa apostila, semana que vem vocês vão chegar aqui, vão responder um questionário que eu vou dar e eu vou dar nota para vocês.
vocês estariam frequentando ainda? Nossa, não. Desculpa, mas não. Porque no meu caso, eu passava o dia inteiro na escola, gente. Eu saía, entrava na escola às 7 horas, só saía às 5 da tarde. Então, imagina, eu passava o dia inteiro na escola estudando. Aí eu chego lá e começo a estudar de novo, não rola, né? Exatamente. A gente já tem que é uma obrigação. E muitas das vezes a gente faz isso porque tem que fazer. Aí chegar num momento onde seria para a gente relaxar, para a gente conhecer as coisas, mas de uma forma mais descontraída. Ser da mesma forma? Exatamente. Qual seria o atrativo da mocidade, realmente? Por isso porque, não, o que a gente faz é uma forma de chamar a atenção do jovem, trazendo os problemas do seu cotidiano para o lado do espiritismo e mostrando o porquê daquilo. Exatamente. E aí, né, entra a casa, né? A importância da casa não ser assim, né? Tem que ser uma casa assim, aberta para essa nova didática, né? Do mestre aí, porque é o mestre com uma nova didática. Então, muitas vezes, vinha alguém lá na nossa sala e fazia assim, ó. Fala baixo. Fala baixo, né? Não gente, como? Não pode. Porque eles acabavam se descontraindo e aí dava a impressão que eles estavam brincando, mas eles não estavam, eles estavam discutindo um tema, né? Então, o tema melhor... Não pode rir alto. Era que a gente às vezes começava num assunto e se tornava uma coisa engraçada e começava todo mundo a dar gargalhada. E a Elaine rindo falava, gente, para de rir, não pode rir alto. E sempre vinha alguém falar pra gente parar de gritar. E a gente num assunto ali no meio do nada dando gargalhada. Então isso que era gostoso, sabe? A gente ter realmente esse momento que a gente pode se distrair, mas aprendendo, isso que eu acho legal. Aprendendo, junta o útil ao agradável, isso que é importante. Olha, adoro... Fale, quem vai falar? Não, no primeiro dia que eu fiquei com eles, né, eu já fui com uma atividade pronta, né? E aí eu apliquei a atividade, só que aí foi desenvolvendo, chegou na hora, acabou, começamos a ouvir as palmas, né? E aí eu não dei conta do recado, né? Não consegui terminar o recado, uma coisa que era para terminar. Então acho que foi ali que o grupo, né, percebeu, porque eu dei abertura para falar, para comentar, vamos lá, vamos discutir o assunto. E aí, na aula seguinte, o assunto chegou ao fim, e no dia a dia da Mel, no dia a dia deles, do convívio deles em casa, no lar, com a escola, o retorno veio. Então, tipo assim, então aquilo que nós trabalhamos, aquilo que o texto do livro pautou, então deu certo, surtiu efeito, né? E o legal ainda foram eles trazendo, ó, Elaine, sabe aquilo que, olha, aconteceu, realmente é isso mesmo, né? Ou então eu li, ou saiu no meu evangelho, nossa, no evangelho na minha casa, a gente discutiu isso, então aí eles puderam até trabalhar no evangelho no lar, conversar no evangelho com os pais, né? Então, e alguns pais também, nossa, Elaine, saiu isso no evangelho e eles conseguiram, o meu filho, minha filha conseguiu discutir, trouxe algo diferente. Então, o aprendizado foi feito, né? Foi aprendido. É verdade. A Dora, ela está falando aqui que com as filhas mais velhas, né, ela foi muito rígida, exigente. Aí ela falou aqui depois que ela tem uma filha, a mais velha dela tem 29 anos e a outra vai completar 28 anos no dia 15 agora. Então, parabéns, né? Parabéns para a filha. E com o filho dela de 19 e os pequenos de 11 e 9, ela é mais maleável, mas sem deixar de conversar e reforçar que devemos respeitar as escolhas sem julgamentos. Eu só tive um, Dora, mas minha mãe teve 4, né? A gente vai aprendendo a ser mãe, não é, Elaine?
Você teve duas, né? Eu A tive gente vai, duas. a gente vai aprendendo a ser mãe, né? Então, o primeiro é o que mais sofre, coitado, né? O primeiro esse sofre porque a gente tem muito medo de errar, né? Mas o também segundo, o segundo, o terceiro e o quarto, a gente já vai mais na boa, né? A gente já vai vendo onde a gente errou, onde a gente aprende, né? Acertou. E aí, quando chega nos netos, não sei se a Dora tem a mesma opinião que eu, mas quando a gente chega nos netos, aí a gente se derrete. Aí a gente conserta tudo aquilo que a gente fez de errado. Ai, como eu quero chegar nessa fase. Ai, como eu quero. Ai, você vai ver. É maravilhoso, é maravilhoso. A Edna aqui participando conosco. O Evangelho do Amor é simples. Basta amar e vibrar o melhor para nossos irmãos. Tudo que dividimos com verdade, sem esperarmos recompensa, multiplica-se. Edna, perfeito isso, né? Perfeito o que você falou, porque o evangelho é simples. Nós é que complicamos as coisas. Essa é que é a verdade, né? Nós é que complicamos. Continuando aqui, vamos lá. O Luiz Sérgio continua. Equivocamo-nos quando entendemos que educar é fazer com que o educando contemple a vida pela nossa ótica. Cada criança e jovem assistidos pela evangelização da casa é um universo em particular que precisa ser acolhido consoante as próprias necessidades espirituais. O educador, ele precisa ouvir mais, sem censura ou catequismo. Aquilo que nós falamos, Elaine. Somos educadores e até nosso silêncio é observado. Olha só, gente. Até o nosso silêncio é observado. A casa espírita, ela precisa da brisa juvenil para legar os ensinamentos espíritas às futuras gerações. Seu Florencio, o senhor que sempre participou, né, das mocidades, o senhor melhor do que ninguém, né, sabe que as casas espíritas precisam muito dos jovens, não é? Precisam. E precisam que elas apostem nos jovens. Porque os jovens, quando bem elucidados, quando bem instruídos, eles serão continuadores da casa espírita. Eles estarão fixados ali e comprometidos com o desenvolvimento da casa. Agora, se o dirigente se isola dos jovens, não dá apoio, não o chamam para um trabalho, é claro que a tendência é o jovem começar a se afastar da casa espírita e se isolar, inclusive ficar dentro de casa. É preciso que o jovem abrace a doutrina, abrace a casa espírita e se envolva com os trabalhos da casa espírita. É isso que nós esperamos da juventude, porque começa desde cedo as atribuições que Jesus deu aos apóstolos foi para todos eles, sejam jovens ou mais velhos, todos eles deveriam sair pregando a boa nova. E eles, a princípio, eles se dispersaram, porque Jesus foi crucificado. Mas à medida que Jesus apareceu e todos eles eram médiuns, eles ficaram convictos da imortalidade da alma e não tiveram mais medo de nada. E saíram. Porque é preciso criar uma confiança na doutrina que nós abraçamos e nos comprometemos com os trabalhos da casa. Mas, para isso, é preciso que o dirigente dê abertura para que o jovem se aproxime e o jovem possa se engajar nas tarefas que a casa tem a oferecer. Isso. E aí, o nosso amigo Luiz Sérgio, né, ele se despede, né, falando a nossa gratidão pela bendita oportunidade de trabalho. Aí, suavemente, os laços fluídicos foram desatados, né, aqueles laços que uniam as duas mentes, né,
e a dona Leonora recobrou o comando das suas funções motoras. Encerrada a reunião e após os comentários finais, Priscila, que é a diretora da escola, né, que trabalha nessa casa, ela voltou para casa, tomada de forte emoção. E interessante que eles foram na casa que a Priscila trabalhava, né? Então, isso acho que tudo muito bem planejado para poder fazer um trabalho mais assim profundo lá na escola. E aí a gente vai ficar para a semana que vem para saber o que vai acontecer, né, depois dessa reunião aí, onde Luiz Sérgio se manifestou através da médium Dona Leonora, né, dando a sua mensagem, mostrando a preocupação da espiritualidade com os jovens que ainda estavam correndo perigo, né? E eles foram avisados também por aquela entidade que se manifestou na semana passada, vocês viram. Então, eles foram avisados que ainda ia ter muita morte. Então, eles tinham que tomar muito cuidado, né? E aí tem que estar todo mundo muito atento. Bom, ficamos por aqui, gente, com o nosso bate-papo de hoje. Muito bom estar aqui com vocês, senti muita falta mesmo, Bruna. E sexta-feira não, terça-feira que vem nós estaremos aqui com mais um Se Liga na História. Boa e o Matheus, não vai dar o alô dele? Vamos chamar aqui o Matheus. Matheus, abre aí a câmera para a gente te ver, para a gente dar só o boa noite. Vamos lá. Aí, Matheus, tudo bom, Matheus? Firme e forte. Oi, Matheus. Firme e forte, Matheus. Você aguentou muita ansiedade da Nath? Aguentar que feio falar isso, né? Não aguentei, né? Você participou, né? Você ajudou. É isso mesmo. Eu já falo mesmo, aguentar, sabe? Eu sou assim mesmo. Inclusive, eu acho que eu tenho tantas crises de ansiedade quanto você, Natália. Então, tamo junto. Olha só, né? Quando a gente... É triste, mas infelizmente é o que está acontecendo ultimamente, né? Acho que a pandemia afetou tanto a nossa cabeça, principalmente dos jovens, porque foi uma mudança muito repentina dos nossos costumes e tudo mais. E acabou causando muito mais crises para muitas pessoas. E olha só que interessante, né? Quando a gente vivencia o que o outro está passando, a gente sabe dar a mão, Matheus. Por isso que você falou, muito feio falar aguentar, porque você já passou por isso. Então, você sabe que não é aguentar, é dar a mão. Aprendi essa, Matheus, e aprendi com você, viu? Obrigada pela dica. Foi muito bom. Obrigadão mesmo. Bom, gente, vamos nos despedir? Elaine. Vamos. Oi, minha linda. Olha, que programa hoje, né? Né, meninas? Quanta coisa aí para vocês passar para os jovens. E a mensagem que eu deixo é para que os pais continuem incentivando os seus filhos a participarem da mocidade espírita, da evangelização. Isso é muito importante, né? Viver num lar onde tem princípios cristãos é muito importante, né? E também as casas espíritas, que elas possam dar essa abertura. O Leal foi a luz na vida desses jovens, né? E de todos nós, não só dos jovens, mas de todos nós. Então, que outras casas espíritas sigam o caminho do Leal, essa abertura, porque jovem faz bagunça mesmo, criança faz bagunça. Quando a criança está muito quietinha ou o jovem está muito quietinho, é sinal de alerta, de preocupação, né? Então, jovem é alegria. Então, é tão gostoso quando a gente chega no Leal e vê aquela turminha ali no corredor, no paredão da biblioteca, né? E eu sei que... Aí vem um e fala assim,
Ai, eles não param de falar. Aí eu vou lá, meninas, param de falar, param de falar. Mas é gostoso, então eu sei que eles estão falando, mas é isso aí, né? Tem que conversar mesmo, tem que rir, tem que botar para fora. Então, jovem é isso, é alegria. Por isso o seu Florencio mudou o nome da Mel, né? Mel, né? Porque tem mel, é doce, né? Então, jovem é isso. Jovem é toda essa doçura. Então, que os pais incentivem e que os dirigentes de casas espíritas incentivem, abracem esses jovens, porque tem muita casa espírita. O seu Florencio sabe disso, eu faço parte de um grupo de evangelizadores, e quando eu fui no meu primeiro encontro, eu fui lá assim, falei, meu Deus, eu não sei se o seu Florencio lembra que eu comentei isso, eu falei, nossa, eu vou aprender muito, né? Quando eu cheguei lá, nossa, o Leal fazia tudo. Porque a casa que eu frequento não deixa o jovem participar, só convido o jovem para carregar a cadeira. Aí quando chegou no Leal, o que os jovens do Leal faz? Os jovens do Leal faz isso, participa da sala de passe, entrega aguinha, participa do coral, participa da entrega das fichinhas, tudo isso. Então, quer dizer, tem muita casa espírita que não está dando essa abertura. Eu agradeço muito, muito mesmo o Leal por essa oportunidade, né? Porque é por isso que eles são assim lindos. Verdade. Lindos, cheios de luz. Porque a casa espírita, traz luz para esses jovens, né, Matheus? É isso aí. Olha só, a Dora respondeu aquela tua pergunta, como é que é dos netos, né? Ela disse que ela não é de se intrometer na educação dos netos. Ela aconselha as meninas, trazendo elas para pensar, repensar e refletir no melhor caminho para seguir. É isso aí, né? Isso aí. Eu também, Dora, viu, Dora? Eu também não me intrometo, não, viu? Cada um cria os seus filhos, né, da melhor forma. Mas eu não tenho esse problema de intrometer e, graças a Deus, as minhas filhas, assim, elas sempre me procuram e eu tenho sempre uma palavra boa, um conselho bom para dar, mas eu acho que a gente não deve se intrometer mesmo, é isso aí. Tem que ser vó, né, Elaine? Tem que ser vó. Isso eu falo, viu? Isso eu falo. Eu falo que eu sou vó. Se eu quisesse ser mãe, eu adotaria. Eu não posso mais ter filhos, né? Mas aí eu adotaria. Então, as minhas filhas, elas sabem disso, porque eu sempre me posicionei. Eu falei, eu sou avó. A educação, né? Aquela educação é pai e mãe, né? A gente vai querer ser vó, é isso aí. Eu sou avó. A Dora falando que os jovens necessitam de se sentirem úteis nas casas espíritas, é isso mesmo. A Elaine estava falando sobre isso, e os jovens que a gente tem lá no Leal são muito, muito úteis, né? Desejando também boa noite a todos. Obrigado, Dora. A Edna também, desejando boa noite, excelente semana para todos. O tempo passa rápido quando estamos em boa companhia, também acho. Boa noite, Nath. Boa noite, gente. Até semana que vem. Seja uma semana iluminada para todos e muito proveitosa. E vamos treinar a paciência. Copo d'água na boca. Exatamente, vai ser a lição de casa. Já que lá no Leal não dão lição para vocês, tá? Elaine já me deu essa lição de casa. Eu vou dar lição de casa. Vamos treinar paciência, tá bom? Bruninha, beijos. Até semana que vem, beijo, Bruna. Até semana que vem, até terça que vem. Muitas saudades do nosso presencial, da nossa mocidade. Mas aí agora realmente vamos ter que treinar a paciência até todo mundo ser vacinado para a gente poder voltar, né? Isso, e a vacina está chegando aí. Está chegando, está chegando. Daqui a pouco, Bruninha, nós já vamos estar lá juntos. Pode ter certeza que o presencial vai voltar o presencial. Está voltando, calma que está voltando. Olha só, nós já estamos em março, gente. Logo, ano já, meu Deus. Um ano já passou um ano.
Então, se a gente Dia conseguiu 15 de passar março. esse ano, se a gente conseguiu passar um ano, a gente passa mais alguns meses aí e volta tranquilo. Matheus, obrigada. Matheus, por tudo, pelo ensinamento de hoje. Valeu, tá? Pela dica aí, pelo toque que você me deu, hein? Valeu mesmo. Patrícia, boa noite também para você. A Adriana aqui com a gente também. Boa noite. Ver os jovens trabalhando na nossa casa é muito gratificante. É verdade, Adriana. Ainda mais quando é filho da gente que está lá, né, trabalhando. Aí a gente fica mais ainda, né, orgulhosa. Então, vamos lá. Boa noite, Dora. Até terça-feira que vem, se Deus quiser e Ele quer. Então, um grande beijo a todos vocês e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.